Bom dia, que bom que podemos estar aqui reunidos e reunidas nesta manhã, apesar da chuva que cai lá fora. A chuva muitas vezes nos convida a ficar em casa, né? Nos convida a ficar embaixo das cobertas, mas que bom que você tomou a decisão de sair debaixo das cobertas e vir para este lugar, para que a gente tenha comunhão com o nosso Deus, comunhão uns com os outros. E Deus nos saúda nessa manhã com o texto bíblico de Lucas 24, 32, quando os discípulos de Emaús dizem um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Os discípulos de Emaús são aqueles discípulos que caminharam com Jesus após a ressurreição, né? E eles ouvem então de Jesus a respeito do Evangelho, mas não reconhecem o Senhor Jesus. Então, depois de reconhecer ao Senhor Jesus, eles confessam, eles reconhecem: não nos ardia o coração quando Ele nos falava das Escrituras? E assim também deve ser conosco, quando nós ouvimos falar das Escrituras, quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra nos arde no coração. Essa palavra nos traz alegria, nos traz um bom ânimo, e ela nos faz compreender a vontade de Deus para nós. Ela nos faz compreender aquilo que Deus fez em nosso lugar na cruz. E tudo isso nos faz arder o coração, nos dá uma alegria em sermos pessoas que creem no Senhor Jesus. Que você possa ter esse mesmo sentimento quando hoje nós ouvirmos a palavra do nosso Deus, que possa lhe arder o coração, assim como aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Nós estamos aqui reunidos no nome e na presença do nosso Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nosso Senhor, Ele pode ser encontrado, porque Ele se dá a conhecer, Ele se permite ser encontrado nesse tempo que nós vivemos. Mas não vai ser assim por toda a eternidade. Vai chegar um dia que o Senhor vai voltar e vai nos levar para junto dEle, e não será mais possível buscar ao Senhor. Ele não poderá mais ser encontrado por aqueles que não tiverem se convertido a Ele ainda. Por isso, o ímpio deve abandonar o seu mau caminho, o homem mau deve abandonar os seus pensamentos, e nós devemos nos converter. O chamado de Deus é para o arrependimento e para a conversão. Nós somos chamados a mudar o rumo, a mudar o caminho da nossa vida. Se nós andávamos na direção oposta a Deus, Deus nos chama para fazermos uma meia volta e começarmos a caminhar em direção a Ele. E isso significa abandonar os nossos pecados, deixar de cometer as coisas horríveis que nós cometemos e passar a viver de acordo com a vontade de Deus. E o primeiro passo para abandonar o pecado é a gente reconhecer esse pecado e confessar diante de Deus. Por isso eu convido quem pode a que se coloque de pé, para que a gente tenha um momento de oração, onde nós vamos confessar a Deus a nossa culpa e todo o nosso pecado. Vamos orar. Bondoso e amado Deus, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós desejamos. Tu conheces também as nossas vontades. Tu sabes os caminhos pelos quais nós pretendemos andar.
Tira de nós, Senhor, toda e qualquer intenção ruim, todo e qualquer mau caminho que a gente possa estar planejando ou estar trilhando. Guia-nos pelo caminho estreito, pelo caminho que é mais difícil de caminhar, mas que leva para junto de Ti, o caminho do Teu reino. Ó Senhor, muitas vezes nós planejamos e pensamos as coisas sem considerar a Tua vontade, sem pensar naquilo que Tu tens para nós, nos Teus desejos. Quantas vezes, ó Deus, o desejo do nosso coração é exatamente o oposto do desejo do Teu coração para nós. Isso acontece, Senhor, porque nós somos pecadores, é a nossa natureza, nós nos afastamos de Ti, nós estamos longe da Tua vontade e precisamos nos converter diariamente a Ti. Diariamente nós precisamos nos voltar a nossa face na Tua direção e caminhar para junto de Ti, mais uma vez. Perdoa, Senhor, todo o nosso pecado, perdoa tudo aquilo que nós temos feito de errado. Ó Senhor, a nossa vontade está muitas vezes presa e amarrada ao pecado, e a gente pede de todo o coração que Tu nos liberte a nossa vontade, para que nós tenhamos uma vontade presa à Tua vontade, que a nossa vontade esteja em conformidade com a Tua vontade. E assim, as obras das nossas mãos, tudo aquilo que nós fazemos, será guiado pelo Teu querer. Perdoa-nos, Senhor, porque Tu és rico em misericórdia, Tu és bondoso. Perdoa-nos porque Tu prometestes e Tu nos concedes esse perdão por meio do sangue derramado na cruz por Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós, mas também ressuscitou e reina sobre todos nós. E é o reino de Deus, no qual está sentado no trono nosso Senhor Jesus Cristo, é um reino de paz, de justiça e de misericórdia. Ensina-nos a viver a partir dos princípios desse reino, a guiar a nossa vida a partir desse reino, e assim nós fazermos e anunciarmos aquilo que é da vontade de Deus. Obrigado, Senhor, que Tu ouve a nossa oração. Obrigado que nós podemos nos reunir em culto, que nós podemos celebrar o Teu amor e a Tua misericórdia. Obrigado que Tu estás presente entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós temos um Deus que é rico em perdoar. E Ele não guarda esse perdão para Ele, Ele distribui esse perdão. Ele dá esse perdão para todo aquele que clama por perdão. Por isso, se você clama pelo perdão de Deus, se você confessa o seu pecado, você recebe esse perdão de graça, pela misericórdia de Deus. Os seus pecados estão perdoados, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Podemos tomar assento? Bom dia, pessoal. Pelo visto, não foi só para mim que foi mais difícil de acordar hoje. Mas não somos muitos, mas eu sei que vocês vão me ajudar a louvar hoje, com todo o ser de vocês. Essa música diz, vem, esta é a hora da adoração. Não é só essa a hora da adoração. Todos os momentos da nossa vida devem ser momentos de adoração a Deus. No íntimo do nosso quarto, quando estivermos orando, estivermos no carro, ouvindo um louvor, ou em pensamento, todo momento é momento de adoração. Mas que possamos agora ter um momento de adoração entre os irmãos. Só um momentinho.
aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vamos de novo. Vem, esta é a hora da adoração. Vem para Ele. Vem assim começar para adorar. Vem assim começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem. Ao único que é digno de receber essa adoração, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber, Senhor Jesus, a honra, glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível. Estás aqui, ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O lugar mais alto que nós podemos estar é ajoelhados diante da presença de Deus, ajoelhados diante da cruz de Cristo. É o lugar mais alto que nós podemos estar nas nossas vidas. Por isso nós cantamos ao único que é digno de receber o que? A honra e a glória, a
a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Tudo que temos, tudo que somos, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos ter um momento de oração. Baixamos nossa cabeça. Senhor misericordioso, Deus eterno, nós Te exaltamos, nós nos rendemos diante de Ti, porque Tu um dia nos chamaste, porque Tu nos atraíste para perto de Ti, transformaste a nossa vida e nos fizeste nos convertermos a Ti. Por isso hoje nós podemos viver contigo, caminhar contigo e testemunhar o Teu grande amor. Sê Tu conosco, Senhor, nesse momento, ilumina-nos, ilumina a nossa vida, nos dê entendimento para que nós possamos compreender aquilo que Tu tens preparado para falar aos nossos corações nessa manhã. Nos dê bom ânimo e vontade de aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Lucas, o evangelista, ele escreveu sua obra com 2 volumes. Primeiro ele escreveu o seu evangelho, que é o relato biográfico da vida de Jesus, com uma intencionalidade teológica, e depois ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. A diferença é que o livro de Atos é uma história, é um livro histórico, que tem também uma intencionalidade teológica. Enquanto o Evangelho é uma biografia, Atos apresenta vários acontecimentos, vários personagens, vários lugares, vários episódios que foram importantes para o processo de formação da igreja primitiva. E o livro de Atos, ele tem um objetivo que é bem claro. E esse objetivo, ele está bem resumido lá no versículo 8 do primeiro capítulo de Atos. Atos 1:8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a estrutura do livro de Atos. Anunciar em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós podemos estruturar o livro de Atos em 2 grandes blocos, a partir desse versículo. Os capítulos 1 até 12 de Atos, a palavra de Cristo é pregada entre judeus e samaritanos. E ali a gente vai ver, então, a expansão do cristianismo em Jerusalém, na Judéia e Samaria, conforme a primeira parte do versículo de Atos 1:8. E depois
no restante dos capítulos de Atos, do 12 até o 28, nós vemos o relato da missão externa, a expansão externa dos cristãos, para além da Judéia e Samaria, ou seja, até os confins da terra. E o evangelho, assim, ele chega até Roma, a capital do Império Romano. E naquele contexto, isso significa que o testemunho cristão chegou até os confins da terra. A partir de Atos 1:8, os crentes recebem uma tarefa. A tarefa de anunciar a salvação de Cristo entre os judeus que não se converteram e também entre os gentios, até os confins da terra. No capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo é enviado ao povo. E Atos vai descrevendo, em cada capítulo, como esse cristianismo, como essa fé cristã vai avançando por todo o Império Romano, deixando de ser simplesmente uma mera seita do judaísmo e se tornando a religião dos gentios. O texto que nós vamos estudar hoje está inserido nesse primeiro bloco do livro de Atos, onde os judeus estão ouvindo o evangelho e estão se convertendo ao cristianismo. E nesse momento histórico, havia muita perseguição aos cristãos. Esses judeus recém-convertidos a Cristo, que então estavam sendo chamados de cristãos, eram considerados pessoas que seguiam uma seita do judaísmo. O cristianismo, no começo, era considerado uma seita judaica, que tinha sido liderada primeiro por Cristo, e após a sua morte e ressurreição, essa seita então estava sendo liderada pelos seus seguidores, os seus discípulos. No capítulo 7 de Atos, nós temos então a história de Estevão, um diácono da igreja primitiva, que foi acusado falsamente pelos líderes da sinagoga e foi levado ao sinédrio para ser julgado. E então Estevão discursa no sinédrio, pregando a respeito da história de Deus com o seu povo, falando de tudo que Deus fez, e ele acusa os líderes do povo judeu de traidores e homicidas de Jesus. E obviamente os líderes judeus ficaram extremamente irritados com Estevão e o condenaram à morte por apedrejamento. E quando isso acontece, o livro de Atos dos Apóstolos nos relata que Saulo estava ali presente. Atos 7, 58, vai dizer que as roupas de Estevão foram deixadas aos pés de Paulo. E o versículo 60 fala que Saulo concordou com a execução de Estevão. O capítulo 8 de Atos vai relatar várias perseguições aos judeus que haviam se convertido a Cristo. Vai falar também de Saulo como aquele que queria destruir a igreja de Cristo e mandava muitos cristãos para a prisão. Mas apesar da perseguição, o evangelho não deixava de ser anunciado. Aqueles que escapavam da perseguição continuavam levando a mensagem de Cristo adiante. E no capítulo 9, Saulo, um cidadão romano, um judeu ortodoxo, perseguidor dos cristãos, aparece como alguém que vai pedir cartas ao sumo sacerdote, o autorizando a caçar e prender cristãos. Saulo cria que, ao fazer isso, estava sendo zeloso com a verdadeira doutrina a respeito de Deus. Para Saulo,
como um fiel judeu que ele era, ele tinha o dever de acabar com essa seita dos cristãos, prendendo cristãos e contribuindo para que eles fossem julgados e condenados à morte. Mas nessa viagem, então, que Paulo faz em Atos 9, capítulo 9, versículos 1 a 6, a viagem até Damasco, acontece algo que abalou qualquer convicção que ele tinha. Saulo sofre uma experiência que o choca, a ponto de dividir a sua história entre o Saulo antes desse evento e o Paulo depois desse evento. Eu convido para que você possa abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículos 1 a 6, os versículos que eu quero ler nessa manhã. Atos 9, 1 a 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Até aqui. A ação de Deus, nesse texto, fez com que as convicções mais profundas de Paulo caíssem por terra. Ali, caído no chão, ele confessa que aquilo que estava acontecendo com ele era o peso da mão do Senhor. Porque quando Paulo pergunta quem é que está falando com ele, ele confessa: Senhor, quem és tu? Senhor. Ele reconhece que ele está diante do Senhor. E ele reconhece que ele não conhece o Senhor a quem ele está diante. Paulo, que se achava um grande conhecedor das Escrituras, um grande conhecedor de Deus, por ser um judeu ortodoxo, jogado ao chão, reconhece que ele não conhece o Senhor. Por isso ele confessa: Senhor, quem és tu? Ao que Jesus se apresenta para ele. Nessa ocasião, Paulo ficou cego. E ele foi guiado por aqueles que o acompanhavam até a cidade de Damasco. E ali ele ficou por 3 dias, completamente cego. E eu não tenho dúvidas de que foram dias angustiantes, porque a Bíblia testemunha que Paulo não comia e não bebia durante esses 3 dias. Ele só comeu e bebeu quando Ananias foi enviado até ele para o curar, quando ele pôde voltar a ver. E a Bíblia, em diversos momentos, ela vai usar a expressão 3 dias. Existe uma grande semelhança entre os 3 dias de cegueira de Paulo e os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. E outras ocasiões, onde a Bíblia também cita 3 dias. Por exemplo, quando Jonas está na barriga da baleia, ou do peixe, ele fica lá 3 dias. E com certeza Paulo tinha conhecimento dessas histórias bíblicas. Ele tinha conhecimento dessas experiências, onde as coisas
levavam 3 dias para acontecer. Paulo estava lá vivendo a sua angústia, sem comer e sem beber, provavelmente estava recluso num quarto, num cômodo, e nessa situação, eu imagino que ele tenha pensado muito a respeito de sua vida. Eu imagino Paulo num silêncio, num canto, meditando a respeito de toda a perseguição que ele tinha imposto aos cristãos, de todo o sofrimento que ele causou a tantos cristãos e possivelmente morte de muitos cristãos também. E agora tudo isso volta porque ele foi confrontado com a realidade de Jesus Cristo. Ele foi confrontado com a verdade a respeito de Jesus. E eu imagino que o sentimento de Paulo, em grande medida, deve ter sido de arrependimento. O que foi que eu fiz? Quantos cristãos eu condenei? E agora eu descubro que a história a respeito de Jesus Cristo é a verdade. 3 dias foi o tempo que Moisés e Arão pediram ao faraó para ir para o deserto adorar a Deus, com a intenção de libertar o povo da escravidão do Egito. A escravidão era algo externo que aprisionava aquele povo em agonia e sofrimento, assim como Paulo também agora estava agoniado e sofrendo. Mas o povo então foi liberto e direcionado pelo próprio Deus para uma terra prometida. 3 dias também foi o tempo entre a morte e a ressurreição de Cristo. Em 3 dias, Cristo libertou a humanidade da escravidão do pecado e da morte. Essa escravidão que era algo interno, que nos aprisionava, nos trazia agonia e sofrimento. E agora, nós somos conduzidos também à terra prometida, mas não mais a Palestina, mas a terra prometida agora é a morada celestial, onde Cristo já está nos aguardando. 3 dias, o tempo que levou para o velho Saulo morrer e ser sepultado, e também reviver no 3º dia. Agora, Paulo reviveu para uma nova vida com Cristo. Depois de 3 dias, Paulo foi liberto da cegueira, mas não apenas a cegueira física, mas também a cegueira espiritual, que o impedia de crer nesse Cristo. Cegueira que impedia que ele confessasse que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus. E então, imediatamente Paulo foi batizado, e logo em seguida ele passou a pregar a Cristo nas sinagogas e em todo lugar que ele passava, e até os confins da terra, como dizia Atos 1:8. Paulo precisou deixar a sua arrogância de lado, precisou experimentar que alguém o carregasse até o seu destino. E em Atos 9:15, alguns versículos para frente, o próprio Senhor diz para Ananias qual é o destino de Paulo. É ser um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Paulo é um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Quisera eu que o Senhor Jesus dissesse o mesmo de mim.
ainda no chão caído, na cegueira, na sua agonia, Paulo reconhece a Jesus como Senhor. E na caminhada, ele passou a enxergar a Jesus como Cristo, o ungido de Deus. E passou a falar para as outras pessoas a respeito daquilo que Jesus fez na vida dele. E de que Jesus era de fato o Cristo. Por fim, Paulo percebeu que ele estava no caminho errado. Que ele estava do lado errado da batalha. E ele mudou de rota. Ele se converteu a Cristo. E a mesma dedicação que ele tinha antes para perseguir os cristãos, agora ele usava para se fortalecer em Cristo e pregar o Evangelho. Enquanto ele caminhava, ele evangelizava. Paulo foi alcançado por Jesus no caminho a Damasco. É no caminho que Jesus nos alcança. E é no caminho que Paulo evangelizava. Jesus chegou até ele no caminho de Damasco. Deus libertou a Paulo da escravidão, da religiosidade que ele vivia. Deus libertou Paulo da escravidão do pecado e mostrou para ele uma nova vida enquanto caminhava com ele. E hoje é no caminho que Deus nos encontra. Deus nos encontra no caminho. E Ele quer nos direcionar para um novo caminho. Na nossa vida, nós precisamos caminhar por diversos caminhos. E eu não sei por quais caminhos você tem andado. Eu não sei por onde você tem ido. Eu não sei o que você tem planejado. Não conheço os teus caminhos. Mas Deus conhece. E nesse caminho que você tem andado, Deus te encontra. O Senhor Jesus vem até você e quer te direcionar para um novo caminho. A vida, ela nos oferece os mais diversos caminhos. A vida nos oferece caminhos sem fim. Mas esses caminhos tendem a nos levar para longe de Deus. Os caminhos que a vida nos oferece nos afastam do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos encontrar nesses caminhos e nos direcionar para o novo caminho, para o caminho da verdade e da vida. Eu uso de novo o versículo de Isaías 55, que eu li no começo do culto. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Baixa a tua cabeça. Deus eterno, obrigado que Tu nos encontra nos caminhos da vida pelos quais nós trilhamos. Tu vem até nós, mas Tu não permites que a gente permaneça nos mesmos caminhos. Tu faz com que nós mudemos de direção. Tu nos converte. Tu nos aponta para o caminho que Tu tens pensado para nós. Assim como Tu transformaste um perseguidor de cristãos em um dos maiores evangelistas da história da humanidade, assim Tu também podes nos transformar de pecadores perdidos em filhos Teus, filhos amados,
pessoas que fazem a tua vontade. Senhor, que tu nos faça teus instrumentos também para anunciar deste caminho, para proclamar o caminho da salvação para as pessoas que encontramos no caminhar. Que a gente possa anunciar o caminho da salvação, assim como Paulo fez, levando a tua palavra e o testemunho do teu evangelho até os confins da terra. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos mantenha firmes no caminhar na fé e nos impulsione para o testemunho. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Durante a próxima música, nós vamos também recolher as ofertas. E a oferta destinada é para o fundo do trabalho diaconal da nossa igreja. Diaconia tem a ver com servir as pessoas necessitadas. Se você deseja contribuir com a comunidade, também pode colocar a sua oferta na igrejinha. Que Deus abençoe dádivas e doadores. E nós vamos cantar Conheci um Mundo Mau. Conheci um mundo mau e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo vem, mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador, quero dar-lhe meu louvor. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão... Cordeiro Santo, foi assim que me salvou. Mais uma vez. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Temos alguém que nos visita, que participa do nosso culto pela primeira vez no dia de hoje? Todos são da casa já? Então está bem. Alguém comemorou aniversário na semana que passou? A Val? A Val cuidando lá da transmissão. Parabéns, Val, que Deus te abençoe. Muitas felicidades. Tenha um novo ano de vida muito abençoado pelo nosso Deus. Quando? Quando foi?
Hoje? Ah, então tem que cantar parabéns. Então tem. Eu fiz uma pergunta recíproca. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns. É minha alma quem diz que Deus te proteja e te faça feliz. Quero chamar o Kleber, então, para vir à frente para nos dar os avisos do culto de hoje. Bom dia a todos que aqui estão presentes. Nós ficamos felizes com a presença de cada um. E aqueles que estão nos assistindo no YouTube, convidamos. Tem espaço na igreja, tem bancos que estão com lugares vagos esperando por você. Os avisos são os seguintes: os decretos para a prevenção ao Covid, eles foram atualizados, e é um momento que nós devemos compreender aqueles que ainda preferem manter o uso de máscara, a distância de 1 metro entre pessoas de famílias diferentes, e o uso do álcool gel que está disponível na entrada do templo para a higienização das mãos. Nós pedimos que aqueles que estiverem com sintomas de gripe ou gripados, que venham ao culto, mas de máscara. Oase e raio de sol. O próximo encontro será na terça, dia 3, às 14h30. 30 minutos. Diaconia. Se você tem habilidade com costura, bordado, ou habilidade na cozinha e deseja auxiliar aos trabalhos da comunidade, fale com a Iraci. O próximo encontro da diaconia será na quarta, dia 4 de maio, às 14 horas. Coral Trindade. Se você gosta de cantar, de louvar a Deus com a sua voz, faça um teste no coral e venha participar. O próximo ensaio do coral será na quinta, dia 5 de maio, às 19h30. Os próximos cultos, além do culto de logo mais, hoje domingo, 1º de maio, às 10 horas no Santos Dumont e às 19h30 no Jardim Luciana, serão no domingo que vem, dia 8, Dia das Mães, às 8h30 aqui na Charlau, 10 horas em Santos Dumont e 19h30 no Jardim Luciana. Ainda avisamos que no final do templo, na saída, temos os tradicionais bolinhos do Senhor Getúlio, que estão disponíveis à venda ao valor de R$ 5. Quem, ao adquirir esse bolinho, além de ter a oportunidade de degustar de um bolinho bem gostoso, ainda contribui para a comunidade. Nesse sentido, eu quero fazer, então, um agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, que supre todas as nossas necessidades e nos cuida em todos os detalhes. Nós tivemos, nesse final de semana, um final de semana diferente em nossa comunidade. Um final de semana com diversas atividades muito especiais. Começamos na sexta-noite com o jantar de homens, passamos ontem à tarde, num momento muito abençoado, que foi o chá da Oase, em homenagem aos 65 anos da Oase, e não vou deixar de falar, porque é uma realidade nossa, né? A comunidade, ao fazer esse evento, a participação e a arrecadação é direcionada também para os custos da comunidade, mas principalmente eu queria deixar a mensagem de gratidão a Deus por cada pessoa que trabalhou na preparação, na organização, a cada pessoa que doou, seja em dinheiro para a compra dos alimentos, seja fazendo algum alimento, e para cada pessoa que comprou e aquelas que estiveram durante a programação trabalhando, servindo dessa forma ao Senhor,
para que essa comunidade possa se manter, honrar com seus compromissos e assim proclamar o Evangelho. De forma que tiveram 250 pessoas, nós vendemos todos os cartões que foram colocados. Inicialmente, nós tínhamos a perspectiva de vender 150 cartões, mas Deus foi nos mostrando e pessoas foram se mobilizando para que esse número quase dobrasse, chegando então a 250. Isso é a mão de Deus olhando por essa comunidade. Isso é uma comunidade que procura trabalhar em conjunto, procura unir esforços, porque eu isoladamente não sou nada, o pastor isoladamente não faz sentido, e assim o presbitério e grupos pequenos. Então, toda a gratidão a Deus e a cada pessoa que participou e contribuiu de alguma forma. De maneira semelhante, eu também quero compartilhar a alegria que nós tivemos ontem à noite. Um culto de louvor. Aqueles com espírito mais jovem que estiveram presentes puderam participar e testemunhar com muita alegria. E como é bom, né, Tito? Tanto é que hoje de manhã tu ainda está aqui conduzindo louvor. Louvar ao nosso Deus. É um privilégio e, ao mesmo tempo, um presente quando nós temos esse momento de louvor. Como Deus faz, assim, maravilhas no nosso coração, na nossa vida. São momentos, assim, que o resto não importa mais. O que importa é louvar a Deus. E nós agradecemos também a Ele por proporcionar este momento e toda a preparação. O templo estava muito bonito. Quem não veio, infelizmente, perdeu, né? Perdeu uma excelente oportunidade, mas reforço, é um momento muito especial. Também quero trazer uma mensagem. Nós temos aprendido ao longo da nossa caminhada, ao longo de participar aqui na comunidade, da Bíblia, dos pastores. E a principal coisa que Jesus falou era que era para nós irmos e evangelizar. Hoje pela manhã, em Atos, foi falado, né, que recebereis poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. A comunidade Charlau, juntamente com seus pontos de pregação, é desafiada, é chamada a não só aprender, mas a praticar. Por isso, nós temos encarado com muita alegria, esforço também, o desafio de pôr em prática esse testemunhar e evangelizar. Então, alguns às vezes podem se admirar, o pastor sai logo depois aqui do culto na Charlau, ele está indo para evangelizar lá em Santos Dumont, para testemunhar. E todo templo que tem uma porta aberta para testemunhar a Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele está a serviço de Deus. E aí nós, na condição de membros dessa comunidade, devemos ter essa compreensão que nem sempre podemos estar com o pastor muito tempo após o culto. Mas fica o convite, quem quiser falar com o pastor com mais tempo, conversar com ele, faça contato com a secretaria, marque um horário durante a semana, o pastor conversa, vê na sua agenda, e aí tem um pouco mais de tempo e condições de conversar. Também, pastor Rafael, eu quero lhe agradecer, porque muitas vezes os desafios são grandes, e me permita, ontem nós tínhamos a programação do Chá da Oase, e mesmo com mal-estar, o pastor veio, participou, trouxe a sua palavra e a sua presença. Tenho certeza que esses desafios vêm, e muitas vezes Deus usa esses desafios para nos provar, e Ele nos engrandece. Nos engrandece porque Ele sabe que quando nós encaramos o desafio, é para a honra e glória dEle.
que você possa também nesse momento se sentir protegido pelo Senhor Deus, que não deixou de cuidar do seu servo. Que Deus te abençoe e proteja. Obrigado. Bom dia, bem rápido. Primeiro, eu quero assim parabenizar todos os trabalhadores, né, que estão nessa igreja, aqueles que trabalharam por esse país, aqueles que trabalharam também para essa comunidade, né? Então, fica assim a gratidão e a bênção de Deus, né, porque são pessoas que trouxeram o seu sustento para as suas famílias, também trouxeram o sustento para a nossa igreja. Também voltando ao desafio, né, que eu tenho lançado para esta comunidade, que a gente dedique 15 minutos por dia para orar para Deus, para orar por essa comunidade. Nem o Kleber botou alguns departamentos, né, mas nós temos essa obra. E ontem foi alguma coisa extraordinariamente, né, que a gente se admirou, os fatos do chá, né, e eu tenho certeza que pessoas que estão orando, foi o agir de Deus nesse chá, foi o agir também de Deus para o culto de louvor de ontem de noite, todas essas coisas. Mas nós temos que ter esse compromisso de receber esse desafio por esta comunidade, porque meu desejo é ver esta igreja novamente cheia, meu desejo é ver que haja conversão das pessoas, que as pessoas entendam, né, como Paulo pôde entender, né, que Deus quer que cada um de nós seja salvo. Eu quero ver cada um de vocês, né, e também faz parte de nós convidar outras pessoas e vir na casa do Senhor. Obrigado. Nós queremos ainda ter um momento de oração. Convido quem pode a se colocar de pé para orarmos ao nosso Deus. Deus amado, obrigado que Tu nos encontras, Tu vens até nós e que nós podemos entregar a nossa vida para Ti. Ó Senhor, se alguém aqui, nessa manhã, ainda não entregou a sua vida diante de Ti, que Tu possas continuar incomodando, possas continuar tocando o coração, para que todos rendam a sua vida, rendam todo o seu ser nas Tuas mãos. Porque nós sabemos, ó Deus, que os caminhos que a vida nos oferece, eles nos enganam, eles nos machucam, eles nos levam para longe de Ti. Mas o caminho que Cristo nos conduz, o caminho para o qual nós somos levados por Ti, é o caminho da salvação, da vida eterna. Ó Senhor, este mundo e seus caminhos oferecem tanto mal para as pessoas e tanta gente sofre e padece por causa dos pecados da humanidade. Tanta gente sofre por injustiças, tanta gente passa fome, tanta gente está desabrigada, nesse tempo de chuva precisa encontrar abrigo debaixo de viadutos, pontes e, enfim. Tem misericórdia, Senhor, que o Teu agir possa transformar realidades e resgatar pessoas que não têm o básico para ter um conforto, para ter algo suficiente para comer. Que Tu permitas que cada pessoa tenha oportunidade de ter um emprego, de ter um sustento.
Assim, Senhor, também as pessoas que padecem por causa de doenças, tanto físicas quanto emocionais. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que tem poder para libertar a nós de qualquer tipo de sofrimento e opressão. Nós intercedemos e clamamos, Senhor. Tanta gente sofre com tantos males. De forma especial, colocamos diante de Ti os idosos que sofrem mais ainda com doenças, principalmente nesse tempo frio e chuvoso, Senhor. Que Tu estejas protegendo e guardando os idosos da nossa comunidade. Também intercedemos pelas pessoas enlutadas, ao Senhor, aqueles que choram e lamentam a perda de um ente querido, mesmo com a certeza de que a pessoa que faleceu está nas Tuas mãos. A saudade fica e é um sofrimento pesado muitas vezes para ser carregado. Tem misericórdia, ó Pai. Intercedemos também pelo nosso país, neste ano de eleições, ano de tantas mudanças. Ó Senhor, que Tu estejas conduzindo o Teu povo, que Tu estejas chamando este povo brasileiro para se render a Ti, para ser povo Teu. Ó Deus, também pela comunidade, aqui na Charlau, os pontos de pregação, no Santos Dumont e no Jardim Luciano, que a Tua graça e a Tua misericórdia inundem estes lugares e que cada pessoa que ouvir a Tua palavra aqui possa de fato render a sua vida a Ti, e que Tu também possa atrair e chamar mais pessoas para participarem do culto conosco. Tudo mais, Senhor, que se encontra no nosso coração, que Tu conhece, nossas angústias, nossas tristezas, nós entregamos a Ti, por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar mais uma música, você pode ficar à vontade. Resoluto
forte agora. Tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre serei. Mais uma vez. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre Vamos receber a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Assim nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo, uma boa semana. E eu me despeço, já estou seguindo então para o ponto de pregação, para o próximo culto. Que Deus acompanhe vocês.